Turma, o que a gente vai fazer hoje? Isso, teste de português. Serão 5 questões para você testar o seu conhecimento acerca da língua portuguesa. E a minha pergunta para você é a seguinte: será que você acerta essas 5 questões de português? Bom, eu espero que sim, que você consiga acertar essas 5 questões. Somente lembrando, são assuntos variados que nós vamos trabalhar aqui a partir de agora. Antes de começarmos o nosso teste de língua portuguesa, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para você receber as notificações. Já aproveita e deixa o seu like, que o teste de hoje está o quê? Muito especial. Vamos lá para a nossa primeira questão da banca RE. RE é a Rota de Estudo, meu curso de língua portuguesa. Se você ainda não conhece, vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para você conhecer. Então, o que a gente vai trabalhar aqui? O uso do acento grave indicativo de crase. Nós vamos buscar a opção correta em relação ao uso da crase. E aqui eu estou trabalhando especificamente o que? Algo chamado de topônimos. Vou colocar aqui, ó, topônimos. Topônimos são nomes de lugares de forma geral. Então, nós vamos trabalhar isso aqui. E qual é a dica que eu quero te dar? Você pode utilizar um recurso que vai te ajudar na hora de você resolver uma questão sobre, que envolve, na verdade, os topônimos. Que recurso é esse? É você utilizar, ó, se você vai a, então vou a, e se você volta da, significa que você vai colocar a crase no A, ou seja, o acento indicativo de crase no A. Mas se você vai a e você volta de, você não vai colocar o acento grave indicativo de crase no A. Eu vou te explicar isso aqui com essas 4 frases. Ó, fui a Curitiba. Será que essa frase aqui está correta? Basta você utilizar esse recurso aqui que eu te mostrei. Ó, fui a Curitiba, voltei da Curitiba ou eu voltei de Curitiba? Opa, eu voltei de Curitiba. Então significa que eu não vou colocar o acento grave indicativo de crase nessa construção. Portanto, a letra A está eliminada. Letra B, fui à Bahia. Eu vou à Bahia e eu volto da Bahia. Portanto, eu precisaria colocar o acento grave indicativo de crase aqui nessa construção. Então, essa opção não está correta. Letra C de casa, fui à Fortaleza. Eu vou à Fortaleza e eu volto da Fortaleza ou eu volto de Fortaleza? Eu volto de Fortaleza. Então, nada de colocar a crase aqui. Portanto, letra C eliminada. E a letra D, fui a Sergipe. Eu vou a Sergipe e eu volto o quê? De Sergipe. Então, eu não vou colocar o acento grave indicativo de crase nesse contexto. Portanto, essa aqui é a nossa única opção correta. Número 1, uma questão de crase, especificamente sobre os topônimos, tem como resposta, como gabarito, a letra D de dado. Vamos ao número 2? A número 2 diz assim, ó, a equipe toda estava com o moral nas alturas ou a moral nas alturas? O que você tem que saber é que esse substantivo, sendo masculino, ele vai ter um significado, uma significação, ele vai ser empregado em um determinado contexto. Mas se ele for um substantivo feminino, aí o que acontece? Vai ter outra significação, será empregado em um outro contexto. O que significa, por exemplo, o moral? Significa estado de ânimo, estado de espírito. Então, vou colocar aqui de forma resumida, ânimo, para ficar mais fácil. E o que significa amoral, ou seja, o substantivo feminino? Significa, basicamente, as normas de ética social, ou seja, regras, normas, conduta, o conjunto de regras. Então, o que a gente pode colocar aqui? Regras. Regras, por exemplo, se eu falo assim, a moral e os bons costumes, eu estou falando de quê? De regras de conduta nesse contexto. Então, não se esqueça, se for um substantivo, ó, substantivo masculino, significa que eu estou falando de ânimo, eu estou falando de espírito, estado de espírito. Agora, se for um substantivo feminino, aí nós estamos falando de regras, de normas, de
conduta. Agora fica mais fácil da gente perceber que quando a gente fala, ó, a equipe toda estava com blá 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 nas alturas, significa que esta equipe estava com as regras? Não, ela estava com o ânimo, ou seja, com o estado de espírito elevado. Portanto, eu só posso escrever aqui com o moral nas alturas. Então, número 2, letra A de amigo. Coloca aqui embaixo se você conseguiu acertar essa número 2. Na hora da sua prova, às vezes você pode ficar em dúvida, mas agora você sabe. Basta você memorizar que o moral, substantivo masculino, significa ânimo e amoral, substantivo feminino, significa regras, significa normas, significa conduta, ok? Vamos lá para número 3. Ó, qual verbo abaixo está no passado? Sei, falei, correrei. E aí, o que você marcaria na número 3? A gente vai ver isso aqui bem passo a passo. Cuidado com as terminações. Quando eu digo aqui, ó, sei, significa que eu estou falando do verbo ser, obviamente, no presente do indicativo. Colocando aqui uma frase no contexto. Eu sei o que você fez, então é presente do indicativo, é ideia de certeza, é o tempo agora. Então essa aqui não é a nossa resposta. Por quê? A banca está pedindo, ó, aquele verbo que está no passado. Então sei está no presente. O que a banca tentou fazer aqui, ó? Te confundir com essa estrutura aqui. Por quê? Olha a letra B de bola. Falei. O que a gente tem aqui? A gente tem o verbo falar, só que esse verbo falar está no pretérito, ou seja, no passado, no pretérito o quê? Perfeito do indicativo, colocando isso em um contexto. Eu falei com você ontem, então é ideia de passado, é o pretérito perfeito, é o passado acabado, finalizado. Então, eu falei com você ontem. Essa aqui é a nossa resposta? Claro que sim. Cuidado, porque ó, sei, falei, correrei. Tem essa terminação que aparentemente é igual, mas na verdade não é. Agora olha a letra C, correrei. A ideia aqui é clara, é de futuro. É de futuro o quê? Futuro do presente, do indicativo. Todos os verbos estão no mesmo modo, ó. É o modo indicativo, é o modo da certeza. E correrei. Correrei é o futuro do presente, colocando isso dentro do contexto. Daqui a 2 meses, ideia de futuro, ó, eu correrei a meia maratona. Então, a gente tem aqui um verbo que atua nesse contexto, no futuro do presente do indicativo, portanto, obviamente, não é a nossa resposta. O único verbo que está, de fato, no passado é falei, letra B de bola. Agora vamos a número 4. Todos lembraram do seu aniversário. De acordo com a norma padrão, a frase acima está certa ou está errada? O que você tem que saber? Que o verbo lembrar, isso aqui é uma questão de regência verbal. O verbo lembrar é bastante cobrado em prova e o que você tem que saber é o seguinte para você não errar nenhuma questão que aborde a regência do verbo lembrar. Ó, seguinte, lembrar, ele é um verbo transitivo direto, ou seja, ele pede um complemento sem preposição obrigatória. Então, nesse contexto aqui, significa que esse verbo é transitivo direto. Percebeu que o problema é que apareceu a preposição de aqui, ó. Esse do é o de mais o artigo o. Então, de mais o é igual a do. Então, tem uma preposição embutida aqui. Eu não posso ter um verbo transitivo direto, ou seja, aquele verbo que não pede preposição obrigatória, com um objeto indireto. Isso está errado do ponto de vista da regência. Então, o que a gente teria que fazer? Eliminar essa preposição aqui. Vou escrever aqui embaixo. Todos lembraram o seu aniversário. Aí ficaria correto. Só que nós temos uma outra possibilidade que eu já quero te mostrar aqui. Deixa eu apagar esse 2 aqui, porque ficou bastante estranho. Vou colocar aqui a número 2 para você, ó. Lembrar-se.
Nessa construção, o verbo aqui, ele é pronominal. Anote isso aí. Por quê? Tem um pronome aqui grudado nesse verbo. Então, o verbo lembrar-se, ou seja, o verbo pronominal, ele é transitivo indireto. Foi isso que a banca tentou fazer aqui, te confundir em relação à regência desse verbo. Se ele é um verbo transitivo indireto, aí sim, ele vai pedir um complemento preposicionado. Mas aí a frase deveria ser escrita assim. Eu vou colocar da seguinte maneira, ó. Aqui é o número 1 com essa regência e eu vou colocar onde? Aqui embaixo, ó. Vou colocar o número 2 aqui, ó. Teria que ser dessa forma assim. Teria que ser dessa forma aqui para a gente respeitar a regência número 2, ou seja, com o verbo pronominal. Todos se lembraram. Agora sim, ó, do seu aniversário. Por quê? Nesse contexto, eu tenho o verbo pronominal, que vai ser transitivo indireto, e eu tenho aqui o complemento preposicionado, olha a preposição aqui, que vai ser o objeto indireto, o complemento desta forma verbal. Diferente da número 1, ó. Todos lembraram é um verbo transitivo direto, o seu aniversário é o objeto direto. Então, anote aí o seguinte, que o verbo lembrar tem duas possibilidades de regência. Se ele não for pronominal, ele é verbo transitivo direto, mas se ele for pronominal, ele é um verbo transitivo indireto. Olha o pronome aqui, ó, nessa segunda construção. Tudo bem? Então, de qualquer forma, a número 4 tem o comando errado, ou seja, essa frase aqui não está de acordo com a norma padrão. Para ela ficar de acordo com a norma padrão, a gente tem duas possibilidades, ó. Todos lembraram o seu aniversário, número 1. E a número 2, todos se lembraram do seu aniversário. Portanto, a frase da forma como ela está aqui não respeita a regência verbal. Vejamos a número 5. A única palavra oxítona é. O que é uma palavra oxítona? É aquela palavra cuja sílaba tônica é a última. É a última. E o que é uma sílaba tônica? É a sílaba mais forte. Então, a gente vai precisar analisar a sílaba tônica de cada uma dessas palavras. Vamos lá. Letra A, mesa. Mesa. Onde está a sílaba mais forte? Isso aí, aqui, ó. Se a sílaba mais forte é esta aqui, ou seja, a última é essa aqui, ó. Última. Essa aqui, portanto, é a penúltima. Se a sílaba tônica é a penúltima, significa que nós estamos diante de uma paro, ou seja, de uma paroxítona. Então, letra A está fora. Veja a letra B. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar esse último aqui, ó. Só para você não confundir achando que aqui a gente tem a sílaba tônica a última. Então, é na penúltima, ok? Mesa. Está aqui sublinhado. Perfeito. Agora, olha a letra B. Loja. Loja. Você tem que falar para você saber onde está a sílaba tônica. Por que você tem que falar? Porque aqui não tem acento, nenhuma palavra está acentuada. Quando a palavra está acentuada, fica mais fácil de você perceber. Olha só, por exemplo, ó, essa palavra aqui, ela está acentuada. Então, eu já sei que a sílaba tônica está aqui, ó. Por quê? Aqui nós temos o acento. Da mesma forma, oxítona. Onde está a sílaba tônica? Está aqui, é a sílaba mais forte. Mas quando a palavra não está acentuada, aí gera um pouquinho mais de dificuldade. E a forma de você superar essa dificuldade é pronunciando a palavra e verificando nessa pronúncia qual é a sílaba mais forte. Então, loja, não há dúvida, está aqui, ó. A sílaba mais forte está na penúltima, portanto, também é uma paro. Eliminamos a letra B de bola. Letra C, bolso. Bolso. Bom, a sílaba tônica está aqui. Bolso. Portanto, é também uma paroxítona, ou seja, a sílaba tônica é a penúltima. Agora, e esta palavra aqui, ó, civil. Civil, a sílaba tônica está exatamente aqui, é a última, portanto. Logo, nós estamos diante de uma oxi, ou seja, de uma palavra oxítona.
Essa é a nossa resposta? Claro que sim. Então, civil é a única palavra oxítona dentro desse contexto. Agora eu quero saber o seguinte: como você foi no nosso teste de português? Esse é o segundo teste de português aqui do canal. Se você não fez o primeiro, eu vou deixar linkado aqui no card para você fazer, tudo bem? Então, coloca aqui nos comentários o seguinte: quantas questões você acertou? E se você gostou desse modelo aqui de vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo de teste, de exercícios, deixa o seu like, porque é por meio do seu like que eu sei que você gostou desse tipo de conteúdo e aí eu produzo mais testes de língua portuguesa, mais exercícios de língua portuguesa aqui para vocês, tudo bem? Um abraço, bons estudos e até o nosso próximo teste de língua portuguesa. Tchau, tchau!